o amanhecer, quando sabes antes o sol clareia. Tu é grande, tu me dizes isso tudo vai passar. Senhor, tua mão vai me alcançar. Seu poder pode a terra parar. Só em ti tem viver. Minha vida é noite e o amanhecer, quando sabes antes o sol clareia. Tu é grande, tu me dizes isso tudo vai passar. Senhor, tua mão vai me alcançar. Seu poder pode a terra parar. Só em ti conhece meu viver. Minha vida é noite e o amanhecer, quando sabes antes o sol clareia. Tu é grande, tu me dizes isso tudo vai passar. Senhor, tua mão vai me alcançar. Seu poder pode a terra parar. Só em ti tem. Boa noite, amados irmãos e irmãs. Chegamos aqui em mais um quadro do programa Cristo, meu Mestre, trazendo hoje assuntos importantíssimos nas questões de oração e sobre os assuntos relativos a suicídios, depressão, ansiosidade, tudo e o que a palavra de Deus fala sobre isso. O que a palavra menciona sobre essas questões em geral. Então, disse Jesus, em Romanos 12:2, transformai-vos, não vos conformai-vos com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, ou da vossa fé. Então, através de Cristo Jesus, que tu possa conhecer a Deus, conhecer a palavra e exercer o processo de transformação tendo a mesma mente em Cristo Jesus. Esse é o ponto da palavra de hoje, é o ponto em que nós vamos iniciar falando, mencionando sobre a necessidade da oração de uma forma geral, de uma forma global, em todos os lares, por questão do índice de ansiosidade, depressão e suicídio, que tem crescido muito a questão de suicídio no Brasil e no mundo. Há alertas sobre algumas cidades onde mais tem casos de suicídio. No Paraná, Rio Grande do Sul, né, se formos falar de uma forma mais global, nós teremos a Índia, teremos ali também a China, os americanos, a Índia com 258 mil por ano. Então, são muitos os casos. Então, muitos os casos que têm apresentado, né, suicídios. Né? A gente fala sobre suicídios já coisa consumada, não com relação à depressão. Depressão tem tratamento, depressão no campo espiritual, há como tratar, há como chegar e levar até as orações, e há como tratar todo sintoma depressivo. Existem várias federações, vários lugares onde pode estar ajudando, onde você pode estar conseguindo ajuda nesses casos de depressão.
Vamos mencionar aqui a Federação FEBRAT, né, que trabalha muito nesse campo de entorpecentes, né, sempre trabalhou com entorpecentes. A Jabur, família Jabur, que é a pessoa que é diretora da FEBRAT, e ela traz os cursos que são usados, esses cursos, né, nos postos de saúde, né, em locais de internação, né, onde agrega os conselheiros. Conselheiros são aqueles que fazem parte do grupo onde cuida de pessoas já com casos de álcool, droga, enfim, todos os casos de vícios. E vamos falar um pouco sobre vícios em Coríntios 6:12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém que eu faça. Então, o que acontece ali? Qual o alerta? O que está dizendo em Coríntios 6:12? Na necessidade de separar tudo, separar as coisas, onde aquilo que convém ou não convém. Então, você, irmão, você, irmã, você que também tem casos aí, ou conhece casos de depressão, primeiro passo, oração. Precisa muito de oração, precisa conhecer e entender os sintomas, o início de todo sintoma, o início sintomático, né, para que possa, assim, dessa forma, estar ajudando, né, contribuindo ali para que a pessoa possa ter uma liberdade, né, no sentido de ter acompanhamento também e liberdade, libertar-se daquilo que está prejudicando a si mesmo e também a família. Então, Coríntios 6:12 diz: todas as coisas me são boas, mas nem tudo me convém que eu faça. Isso de um sentido geral, né? Geral, vícios de jogos, qualquer tipo de vício, de fato, que não agrada a Deus. Então, leve isso na oração, leve isso no campo espiritual, para que você possa vencer os dardos inflamados do maligno. E dessa forma que você vai trabalhar no campo espiritual contra os vícios. Não se embriagueis com vinho, que leva à libertinagem. Então, existem várias passagens também, várias passagens bíblicas que falam das questões dos vícios. Isaías 5:11 também fala sobre essas questões. Existem vários temas bíblicos, né, onde diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E essa liberdade é para que você tenha a liberdade em Cristo, para que você conheça, né, conheça Jesus, tenha Jesus no seu coração, você que conhece pessoas, você que sabe de pessoas onde precisam e precisa ter as orações, precisa estar em constante oração para que consiga ter a liberdade espiritual em Cristo Jesus e fortalecer-vos. Como em Gálatas está escrito, né? Fortalecei-vos no Senhor. Em Romanos 12:2 também, e não vos conformei-vos com esse mundo. E Jó 14:7, porque há esperança para a árvore que foi cortada. Então, as questões de suicídio, uma das questões é a falta de esperança, principalmente jovem, pessoa ali numa idade muito jovem ainda, às vezes perde a esperança, às vezes no coração, por algum problema muito grande, perde-se a esperança, e daí o que acontece? Leva à depressão, ou por motivo onde as coisas se tornam muito difíceis, tudo se torna às vezes muito complexo, ou um problema que muitas vezes não quer dividir com um amigo, não tem às vezes com quem dividir, então isso leva ao início da depressão. Então, a depressão no campo espiritual, tem cura, a depressão ela pode ser tratada, né, nas orações, em casos mais difíceis, acompanha-se por médicos e psicólogos. A falta de esperança, a sensação de fardo pesado e a dificuldade de resolver problemas e estresse, tudo isso desencadeia, né, tudo isso soma-se para desencadear
os problemas relativos a suicídios. E suicídios, existem várias formas e várias etapas para que a pessoa entre, às vezes, em caso de suicídio. Aqui no Paraná, nós podemos citar Guaratuba, que tem bastante caso, Morretes e Matinhos, né? São cidades onde tem um alerta, onde tem os maiores casos de suicídios. E numa questão global, como já foi mencionada. Então, irmão, irmã, você que está assistindo o programa, você que está nos acompanhando, vale lembrar sempre ter paciência, você que identificou, ou você que conhece algum caso de vício extremo, onde a pessoa não consegue se libertar sozinha, onde a pessoa passa realmente por muita dificuldade, então você deve procurar um conselheiro. O conselheiro é a pessoa que é credenciada para poder estar acompanhando. Isso existe, né, no tratamento de saúde junto com o psicólogo. E vamos voltar às questões de oração e a questão da palavra de Deus relacionado a tudo isso que já foi mencionado. Então, Jesus, ele veio te trazer a liberdade, e a liberdade por completa. Existem muitas passagens, não dá para mencionarmos todos. Esse programa de hoje, ele traz essa informação, e essa informação provavelmente vai se estender a outros programas. Por quê? Porque existe muito assunto, o assunto é muito extenso para falar de ansiosidade, estresse, depressão e suicídio. Então, amado irmão, amada irmã, você que está nos assistindo, que possa estar firme em Cristo Jesus, firme onde você está buscando, e também seja intercessor. Você pode ser intercessor de uma pessoa, de alguém que você conhece, de alguém que passa por muita dificuldade. Você pode estar intercedendo, você pode estar sempre na oração, buscar oração, e também poder conduzir, né, a uma unidade de fé, onde você conheça de acordo com aquilo que você realmente já conhece e confia. Então, há situações hoje de depressão e suicídio. Como que começa a depressão? A pessoa se fecha. No seu interior, ela vai se fechando, ela, às vezes, não acredita mais que amigos ou alguém possa ajudá-la, não quer, às vezes, se dividir e falar sobre o problema. Mas nessa noite eu tenho um recado para você, algo de Deus, uma mensagem de Deus. Não desfaleça o vosso coração. Crede em Deus, disse-lhe Jesus. Crede também em mim. Então, crede no Senhor, confia nele e deposita nele as vossas orações e a vossa fé, para que tenha paz no teu coração, para que Cristo reine no vosso coração e que você possa finalmente ser liberto desse mal. Estamos hoje com esse assunto com base na palavra de Deus. Então, muitos casos têm acontecido, tem sido um fardo, e o que acontece? Um fardo, e todos aqueles que crê e por fé você pode se libertar. Então, na verdade, você deve estar lutando, você deve estar intercedendo por aquela pessoa que precisa. E você, irmão, você, irmã, que acha que às vezes não tem solução, ou você que já teve o problema e acha que não tem solução, nessa noite nós trazemos aqui a solução através da leitura da palavra, através de você procurar uma oração, através de você procurar um sentido espiritual para a sua vida. Dê um sentido espiritual para a sua vida através de uma igreja, através da oração. Busque você estar sempre orando e ouvindo e participando de tudo que é espiritual. Há uma guerra no mundo, e essa guerra ela é espiritual, tá? Que traz todos os males.
Os males existentes são guerras espirituais. Portanto, você, irmão, você, irmã, que tem, às vezes, sofre uma guerra espiritual dentro de você, a palavra de Deus, ela vos libertará. A palavra de Deus, ela vos trará paz no seu coração e dará uma direção pelo Espírito Santo de Deus. Então, irmão, em João 14:6, Hebreus 7:25, né, todos mencionam sobre as questões que nós estamos aqui comentando. Leia a palavra de Deus, participe das coisas de Deus, seja uma pessoa que tenha uma vida espiritual e transformada e lutando na palavra de Deus. Então, irmão, irmã, hoje teremos aí, deixei ali também um testemunho, provavelmente no final aí, depois de quase 40 minutos, traremos aí o testemunho de irmão, de pessoa que teve a vida, né, derrubada por vício, né, que teve, mas confiou na oração. Passou por dificuldade, mas confiou na oração, depositou a sua fé na oração e hoje está em paz, hoje está liberto. As questões do vício, novamente vamos enfatizar que existem vários estágios. E tudo quanto antes você achar, o quanto antes você ajudar, é sempre melhor. E às vezes nem sempre parte da própria pessoa. Às vezes precisa da intercessão, de oração, precisa daquele irmão, aquela irmã que possa interceder. E aqueles também que têm o desejo da libertação, a pessoa deve pedir ajuda e procurar os meios, né, onde mora, no local onde mora, onde quer que você esteja, os meios para que você seja liberto de todo esse mal. Então, no Brasil, né, 2025 agora, 38 pessoas por dia de casos de suicídio. Vamos evitar esse mal. Como? Levantando a espada. Sim, levantando a espada da verdade, levantando a espada da oração, levantando a espada da intercessão. Dessa forma, você vai estar lutando contra esse mal. Você vai estar lutando contra tudo que for de ordem de vício. Quando nós falamos de vício, também não está fora disso a questão de jogos e muitas outras coisas que acaba atrapalhando a vida espiritual ou material de cada irmão e irmã. Então, amados irmãos, você que está nos assistindo, que Deus abençoe grandemente o ouvinte, né? Que Deus abençoe você que está aí na estrada, você que às vezes está aí, né, viajando, indo ou voltando, né? Deus abençoe a todos que estão ouvindo, Deus abençoe a você que é comerciante, né? E todos que têm os seus dias aí, né, trabalhando, né, e lutando, que você possa levar a palavra de fé para a sua vida. Então, estamos mais uma vez, e nesse quadro, trazemos esse tema que é tão debatido, que é tão comentado, né? E parece que vai chegar no fim do ano, novembro, dezembro, né? Há uma necessidade de uma maior intervenção nesse sentido, né? Há muitos assuntos relativos a isso, né? E pela minha experiência, pelas pessoas que nós temos conhecido, vale citar que a oração ajudou bastante, a paciência de familiares também, e muitas vezes o tratamento adequado também ajuda em tempo oportuno. Falo em tempo oportuno porque não pode deixar para muito tempo. As coisas precisa detectar no início, precisa ajudar no início e finalmente você possa, assim, ajudar o seu parentesco ou quem precisa ter a sua libertação. Então, dentro da palavra de Deus, você pode ter a sua vida, precisa lutar para ter uma
transformação, né, por Cristo Jesus. Transformação por Cristo Jesus, isso depende muito. Por quê? Porque a fé é a base fundamental para a libertação. Dos casos que eu conheci, do depoimento que eu conheço, foi essencial a oração, foi essencial a família, que também acolheu, ajudou, e finalmente a pessoa consegue sair de uma situação difícil, uma situação que muitas vezes por si só, né, se for, né, às vezes rejeitado por si só, pode tornar muito mais difícil. Então, seja você irmão, irmã de oração, irmão de oração, seja você um intercessor também nessa causa, que é a causa de todos nós que conhecemos a palavra. Então, todas as coisas me são boas, mas nem tudo me convém. Isso está escrito em Coríntios 6:12 também, né? Não deixar dominar, não deixar que nada venha a dominar a sua vida, não deixa, não permita e entra com a espada na oração. Você pode erguer sua espada de oração, você que ora de madrugada também, você, irmão que frequenta e que é irmão de oração, ore por todos. Ore, apresenta aqueles que precisam e seja também aquele intercessor. Então, nós aqui vamos mencionar também que se a pessoa está isolada, se a pessoa está, às vezes, ali, não quer conversa, a pessoa que não quer muito expor, você precisa interceder, você precisa ajudar, porque muito suicídio, vamos falar de duas formas de suicídio existencial, né? E tem uma que vai chamar a tua atenção. Então, os casos de suicídio, existem aqueles que todo mundo identifica fácil, que é a depressão, o início de depressão, a pessoa acaba se excluindo, a pessoa acaba se trancando, e dessa forma, o que acontece, no final, nós já sabemos, né? Então, pelo sangue de Jesus, que esse mal possa ser combatido na oração. A outro lado também de suicídio, muitas vezes é disfarçado por uma alegria inexistente. Esse também é um caso perigoso. Como assim? A pessoa disfarça de uma felicidade enorme, a pessoa passa e diz que está muito feliz, que a sua vida está muito bem, obrigado, e geralmente não está bem. Então, existe casos de suicídio assim também, né? Nem todos dão sinal. Então, há aqueles que não dão sinal e que é muito feliz, né? Parece assim, vamos falar assim de uma forma meia, dizendo assim, simbólica, né? Meio que um palhaço de circo, gosta de tudo, né? E está sempre bom, mas no fundo, pode ter ali um espírito de suicídio, uma questão espiritual difícil, algo difícil, e acaba não comentando com ninguém. Esses são os piores casos, porque é repentino, ninguém percebe, quando se percebe, já se foi. Então, sejamos de que forma a gente que intercede por todos que precisa, conduz e peça, é claro, ajuda na tua igreja, onde quer que você mora, conheça os conselheiros, que existem os conselheiros de cada federação, né? As federações onde são credenciados para ajudar, existem os conselheiros, sim, que fazem essas visitas e fazem o início de um tratamento, que muitas vezes esse tratamento, ele é buscado inicialmente por uma genealogia, é feita uma árvore genealógica, né, através disso identificar, né, e começar a identificar o motivo. E depois, é claro, os vários estágios que precisa ser ali detalhado, né, é feito um detalhe dos estágios, né, alguns estágios a pessoa toma medicação, outros estágios não. Então, cada caso é um caso diferente, cada situação é uma situação diferente, mas todas elas têm solução.
seja uma pessoa que mostre a solução, mostre a luz, em que tudo pode ter solução pela esperança da fé, pela esperança da palavra, né? Pela esperança de que a pessoa pode se libertar. Então, são muitos os casos que acontecem. Muitos os casos, então, nós estamos apresentando, né? E tudo, nesses casos, não existe o que é menos bom ou mais bom. Né? Não existe, porque os casos de depressão e suicídio, nada é bom. Tudo é ruim, tudo é situações difíceis em que deve ser liberto, deve procurar a liberdade espiritual em Cristo Jesus, deve se esforçar no campo espiritual e na oração. Então, Deus abençoa você, irmão, irmã, que está hoje nos ouvindo, né, que você possa finalmente ter, né, uma paz no seu coração, ter uma direção do Espírito Santo de Deus, para que você possa, assim, dessa forma, continuar a sua caminhada, continuar a sua jornada na vida espiritual. Então, vamos, dessa forma, caminhar em Cristo Jesus e buscar o quê? A esperança. Buscar o quê? Libertar do fardo. Jesus disse: meu fardo é leve, né, e suave. Então, entregai-vos a ele todas as suas lutas, toda a sua ansiedade. Então você pode estar achando que o seu fardo é pesado, que sua vida é muito dificílima, porém, Jesus nos disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e meu fardo é leve e suave. Então, você vai conhecer a suavidade em Cristo Jesus. Como? De que forma? Conhecendo, entregando os seus problemas, suas dificuldades, e dessa forma você vai poder também estar assim se libertando de todos os males. Então, amado irmão, amada irmã, vamos ser pessoa de luz, vamos ser pessoa que possa assim estar buscando tudo na oração. Então, entregai-vos as suas dificuldades, entregai-vos na oração, crede, tenha fé em tudo que você for fazer, para que dessa forma você possa ter uma vida em paz em Cristo Jesus. Irmã, irmão, também nós aqui estamos intercedendo, vamos estar sempre intercedendo por todos aqueles que buscar na oração, estaremos fazendo as intercessões, né? E logo, logo tem uma oração também, daqui a pouquinho fica uma oração, né? Para você, irmão, irmã, para você que está precisando, nós deixamos sempre uma oração, né? Siga-nos no YouTube também, que terá muitas orações, e dessa forma você será muito abençoado. Irmã, você será abençoada. Irmão, as bênçãos estão na sua vida. Creia, né? E profetize para você mesmo que as bênçãos estão na sua vida. Então, nós estamos ouvindo isolamentos. Então, nós estamos sobre casos de isolamentos, né? Sobre casos que não dão sinais, né? E a pessoa costuma, às vezes, estar isolada. Sim, existem muitos casos de isolamento, a pessoa se isola, não dá, às vezes, muitos sinais, né? Mas a família pode observar, né? A família, né? Todos podem estar sempre observando, né? E é possível ir identificando. Há casos que a pessoa não pede ajuda. Esse também são situações muito complicadas. Então, a oração tudo pode. O que sabemos é que a oração, ela tem um poder universal. Sim,
você pode orar, você pode estar nesse estado do Paraná e orar lá em São Paulo, que a oração tem o mesmo efeito. A oração aqui, feita agora no nosso programa, né, quem estiver ouvindo, onde quer que esteja ouvindo, né, por Jesus Cristo, ela tem um efeito. Então, a oração, ela tem um efeito muito poderoso, é importantíssimo, então precisa sempre orar. Essa é a parte fundamental, né? Porque estamos falando aqui desse quadro de depressão, suicídio, e estamos mencionando as questões, né, e versículo e a palavra de Deus, né? Portanto, as questões são questões também de ordem psíquica, né, e de tratamento, né? Nós mencionamos, porém, é importantíssimo aquele que acompanha, aquele que está indo, né, nos seus tratamentos, que possa continuar, mas que tenha uma base de fé e esperança na palavra. E essa é a nossa dica, é o que nós estamos hoje mencionando, né? Por quê? Porque nem sempre o medicamento, por si só, nem sempre ele pode trazer todos os benefícios. Isso mesmo, porque às vezes trata a questão psíquica, né? E os tratamentos que nós sabemos, o irmão que conhece a palavra, a irmã que conhece a palavra, sabe que a oração ela é muito importante, né? Individualmente, coletivamente, e de toda forma, né? A oração é fundamental, é importante sim, né? Que você apresente, que você peça ajuda, que os anjos possam, assim, também estar te ajudando e separando e tendo aí nessa batalha espiritual, né, a pessoa que está, às vezes, na luta, a luta espiritual, que possa estar vencendo no dia a dia. Cada um possa estar vencendo essa luta no dia a dia, e assim, dessa forma, possamos continuar a nossa caminhada, né, que é uma caminhada de paz e de intercessão, né, é uma caminhada de luz em Cristo Jesus. Hoje o tema é transformai-vos. Transformai-vos, irmãos, se transformai-vos pela renovação da sua mente. Renovação da sua mente em Cristo Jesus. O que significa isso? Como eu vou renovar em Cristo Jesus? Precisa conhecer o Evangelho, precisa conhecer a palavra, você precisa estar lendo, é importantíssimo, lendo, ouvindo oração. Você que frequenta a igreja, não deixe de buscar a sua fé, não deixe de praticar a sua fé, para que você receba a benção. A sua benção é essa do céu, onde você pode constantemente estar buscando. E assim você vai ter a sua libertação espiritual, né? A sua libertação espiritual. Os vários estágios de todas as coisas que nós estamos sempre mencionando, né? E dentro desses estágios, que possa estar buscando o melhor para a sua vida, irmão, irmã, que você tenha a libertação e, principalmente, não esqueça da oração, tá? Não esqueça de colocar tudo na oração e que você possa ter a sua vida entregue, a sua vida, assim, as suas guerras espiritual junto no mundo espiritual com Deus. Amado irmão, amada irmã, então, essa é a palavra de hoje. Transformai-vos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente em Cristo Jesus. E Deus vai certamente trazer a benção na tua vida. Deus vai poder fazer grande maravilha na sua vida. Te entrega por fé, conheça a palavra e saiba que do alto vem o socorro. Isso mesmo, também o Salmo, estão participando aí com o Salmo 121. Sim, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, o socorro vem de Deus, né? Clama a Deus, busque a Deus, muitas das coisas, né? E na oração também, você pode pedir, né, em todos os sentidos, para que você possa estar alcançando a sua libertação, aquilo que você almeja, a sua benção por fé. Amado irmão, amada irmã,
Daqui a pouquinho teremos uma poderosa oração. A oração, ela hoje está sendo direcionada, né, por essas questões, uma oração, né, onde é por libertação, né, mas isso também pode libertar você de uma enfermidade, né, de acordo com a sua fé, onde quer que você esteja. Então, hoje estamos mencionando no nosso quadro Cristo, meu mestre, como você vai lutar contra a depressão, ansiosidade, enfim, as questões de suicídio, né? Porque tem sido muito crescente, é um tema que está sendo muito difundido nas empresas, em todos os lugares, e é um tema mundial. Em toda parte do planeta há sempre um caso de suicídio. Irmão, irmã, se apegue na oração, seja alguém de oração e leia a palavra de Deus, ouça hinos e louvores. Hinos e louvores é importantíssimo também, vale mencionar, porque é a palavra de Deus cantada. Isso é a palavra de Deus transformada em louvores, para que você passe o dia, às vezes, ali, louvando a Deus, ouvindo a palavra através do louvor. Não tenha dificuldade em buscar ajuda, você que tem problemas, você que enfrenta às vezes o problema e é um adicto é a pessoa que tem problema com entorpecente, a pessoa que passa às vezes por grande dificuldade e é isolado, muitas vezes rejeitado, muitas vezes já foi até para a rua, dormiu às vezes até na rua. Então, estamos falando com essas pessoas. Sim, nessa noite a palavra de Deus é para você que se excluiu, sumiu, desapareceu, né? E está, sabe Deus aonde. Então, sabe Deus como está a sua vida, entrega a tua vida ao Senhor, busque nele a solução para o seu problema que é espiritual também. Então, não deixa e não des lugar ao mal para que não sofra maior pena. Então, busque ao Senhor e ele te libertará de todo esse mal. Então, irmão, irmã, a palavra é essa. Fica sempre a ressalva que a família é importante, né? Nos casos de jovens, importantíssimo, nas escolas, nas faculdades, né? Então, as questões de adicto, né, é em toda a parte, é preciso estar observando, é preciso saber o que fazer nesses casos e buscar ajuda até que a pessoa possa, por si mesma, continuar a sua história. Porque, na maioria das vezes, a pessoa esconde, na maioria das vezes, a pessoa não vai falar, e o que acontece? Vai piorando a situação, vai dificultando. Então, busque ajuda. Busque ajuda em oração, nos grupos de oração, onde quer que você esteja. Então, irmão, irmã, às vezes aquele irmão que não está, às vezes, mais na igreja, abandonou tudo, né? A palavra de Deus é com você, que muitas das vezes está perdido pelo mundo, pelas ruas, né? E teve, às vezes, até empresa. Tem caso, irmão, isso mesmo, com você a palavra. Que muitas vezes você teve empresa, tem empresa, acabou por motivo, né, de entorpecente ou outros males, acabou largando tudo. Então, volte-se a Deus, que Ele voltará a vós. Voltes ao Senhor, e Ele também reestruturar a sua vida. Ele vai alicerçar-se, terá um novo alicerce. O Senhor vai jogar um alicerce na sua vida, irmão, irmã, vai alicerçar, vai aprumar aquilo que às vezes saiu fora do lugar, aquilo que às vezes não está bem, que possa amanhã ou depois você também falar, né, que Deus é maravilhoso na sua vida e que você teve uma vida transformada. Então, irmã, irmão, busque, né, a ajuda, né, para o seu grupo, para a família, onde quer que você esteja, né? E temos aqui as orações, tá? Sempre orando por todos,
né, sempre apresentando você ouvinte, irmão, ouvinte, irmã. Então, você ouvinte da palavra, todos ouvintes, né, nós temos a oração que intercede por todos também. Lembrando que esse canal também vai para o YouTube, né, e que você pode também continuar depois assistindo por meio das gravações, né? E Deus abençoa todos que patrocinam, aqueles que ajudam, né, o nosso programa, né? Vale mencionar, né, que nós temos alguns apoios, né? Hoje estive em reunião com a Unileu de inclusão às pessoas com deficiência também, e a Unileu também nós estaremos sempre mencionando, né, porque ela faz um trabalho, né, que é um trabalho assim voltado às famílias. Então, a Unileu que seja assim muito abençoada também, que faz parte de programa de inclusão, onde muitos ali, através de esporte, através de uma orientação educacional, né, acabam sendo direcionado à sua vida, né, à sua vida profissional, né, à sua vida de de acordo com sua capacitação. Então, vamos mencionar também a empresa, uma empresa excelente, a empresa Trombini. E estamos mencionando também você, irmão, você, irmã, né? Deixamos até um contato para você aí, esse contato no rodapé, também de patrocínio de óleo essencial, óleo de banho para você, irmão, irmã, né? Você pode, né, estar ligando e recebendo o teu, né, que é muito bom para a pele, né, muito bom e saudável, e você pode estar ligando nesse número para ter maiores contatos, e você também tendo o seu olhinho de banho, que é uma essência, né, que é um óleo, né, que é perfume, né, de importados, né, é similar aos importados. Tá bom, irmão? Tá bom, irmã? E nós estamos falando também do Rei do Corte é lá de Araucária. Então, o pessoal de Araucária, né, que seja uma benção ali, as lojas de Araucária, né, aquelas lojas que estão ali em Araucária, que sejam abençoadas, né, que trabalham ali os meninos do Rei do Corte, né, barba, cabelo, tudo, né, em vários pontos no Costeira e também ali na Avenida Avestruz. Então, Deus abençoa cada um o trabalho de vocês, né, em tudo que vocês fazem, né, que a bênção de Deus esteja na vida de cada um dos patrocinadores. Amado irmão, amada irmã, então vamos daqui a pouco fazer uma oração de intercessão, oração por essas pessoas, né? Oração por essas pessoas que estão com maiores dificuldades. Irmão, irmã, você está indo para o seu trabalho, irmã, você trabalha, irmão, você também, empresário, muitas vezes tua vida está tudo aí certinha, né? Vai passar o fim de ano, tudo tranquilo com a família, mas muitas vezes não estão. Muitos estão em combates, esses combates são espiritual, esses combates são de dificuldade espiritual, mas Jesus também disse: não vim para aqueles que são sãos, e sim para os que são enfermos. Jesus veio justamente para você que tem as suas lutas, as suas dificuldades, para que você deposite e exerça a sua fé em Cristo Jesus. Então, deposite a sua fé, né, e seja transformado, busque ajuda, seja intercessor. Irmão, irmã, você possa, assim, colocar tudo nas mãos de Deus, né, no sentido da intercessão da pessoa. E você que tem o vício, você que é um adicto já, você que tem as dificuldades, que você aumente a sua fé e possa fazer o passo a passo que os conselheiros podem passar para você, esses passo a passo, e você ser liberto disso, né? Os passo a passo são os passos, né, que é falado, né, e nós estamos falando de um que é o principal, que é o espiritual.
esse passo espiritual, quem não tem, precisa ter. Para as questões, né, em geral, precisa ter esse passo, que é um passo espiritual que também é mencionado, né, aquele passo também do dia a dia, né, em que você deve determinar o seu dia a dia, né, aquele passo também do passado que você deve esquecer, né? Então, aquele passado, né, que às vezes está dificultando a sua história, a sua vida. Então, tudo isso, os conselheiros, né, que fazem parte de um programa que luta contra essas questões de adicto, também possam estar te ajudando. E, no campo espiritual, as orações. Tá bom, irmão? Irmão? Então, faremos daqui a pouquinho a nossa oração, né? Oração poderosa, oração de intercessão, oração por quem mais precisa, oração para todos os ouvintes, todas as ouvintes. Então, irmão, vamos seguir firme na oração, depositar a sua fé e crede em Cristo, como o Senhor Jesus menciona pela palavra, ficai-vos firme. Estamos vivendo o último dia, né? E os últimos dias da face da terra haverão muitas tribulação. Sim, porque é um espírito de tribulação, é um espírito de dificuldade que acaba afetando a vida da pessoa que quer trabalhar, quer levar a sua vida normal, né? E esses males estão por aí. E a sua espada é a oração. Como lutar no campo espiritual? Com a oração. Como você vai fazer no campo espiritual? Lutando e orando. Então, irmão, irmã, chegou o momento de uma oração. Feche seus olhos, vamos todos junto nessa oração. Oração de Jonas, Jonas 2, né? Vamos mencionar, vamos falar, né, dessa oração, né? E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E disse eu, lançado estou de diante de teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até o fundamento dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste minha vida da perdição, ó Senhor Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam a vaidade vãs, deixa sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento. O que voltei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Então, amado irmão, que por essa palavra o Senhor possa sim fazer uma grande transformação na sua vida, uma grande transformação espiritual, né? Se as correntes do mal, algo lhe cercou, que seja quebrado em nome de Cristo Jesus, em nome de Jesus Cristo, todo esse mal que tenha atingido possa ser mandado por 7 caminhos. E assim, então, o Senhor possa te libertar, que a liberdade venha pela palavra, busque, confie, peça a oração e a intercessão. Então, estamos nessa noite, quase chegando no finalzinho, tem um testemunho ainda, temos aí um testemunho de fé, que você possa ouvir, né, esse testemunho e ele possa fortalecer a fé do teu coração. Então,
nessa oração de Jonas, que ela possa ter muito efeito na sua vida. Irmão, irmã, onde quer que você esteja, nas suas dificuldades, e você que está, às vezes, aí no trânsito, você também que às vezes está viajando, você que está no seu comércio, que tem sofrido às vezes alguma dificuldade, várias coisas que vêm acontecendo nesses últimos dias, mas estamos aí para levar um ponto de fé, um ponto da palavra para o exercício da sua fé e transformação. Hoje, com esse tema, transformai-vos pela renovação da sua mente. Esse é o tema, né, o tema do ponto da palavra, e o assunto de hoje são depressão, ansiedade e suicídio no campo espiritual. Estamos falando nas questões espirituais, o que você pode fazer e como você pode estar intercedendo. Então, irmão, irmã, não deixe passar, né? Não deixe passar de procurar ajuda ou de ajudar quem mais precisa. Crede nas orações, né? Você aí que reservou o seu copo com água também, né? Crede. E lá no YouTube temos muito mais oração, teremos sempre oração pelo quadro Cristo, meu mestre, e você possa assim ser abençoado. Irmão, irmã. E nisso o Senhor Jesus se agrada, em tudo você possa assim alcançar a sua benção. Estamos com mais uma noite maravilhosa, né, do quadro Cristo, meu mestre. Bênçãos na sua família, bênçãos, né, para o seu lar, e você que está hoje ouvindo, tende fé no seu coração, acredite, vários pontos hoje foi comentado, né, dos pontos da palavra, leia, né, e guarde no teu coração. Você, irmão, você, irmã, que é irmão de oração, irmã de oração, que possa estar intercedendo por quem mais precisa. Deixamos aí, então, foi feita aí essa oração também de intercessão a todos, né? Muitas vezes, a pessoa, às vezes, é um adicto, está com situação de vício, e às vezes está até hospitalizado. Às vezes a pessoa está até machucado, né? Materialmente e espiritualmente. Muitas vezes está ali por algum motivo, né? Sofrendo, com muita dificuldade, né? E às vezes o socorro não vem de parte humana, muitas vezes bateu em alguma porta, você até procurou, mas não teve nenhuma mão que se estendeu, mas que a mão do Senhor possa te alcançar nessa noite. Que a mão do Senhor, como está lá em Isaías mencionado, eis que o Senhor não está com o seu braço encolhido para que possa salvar, nem com os ouvidos agravados para poder ouvir. Então, o Senhor Deus está ali, ó, atento à sua oração. Fale da sua oração, fale das suas dificuldades, apresente a Deus, apresente-se, e que possa, dessa forma do alto, vir também o teu socorro, como foi mencionado lá nos Salmos 121, né? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, rei Davi escreveu esse poderoso salmo, né? Homem que era homem de guerra, na época de uma guerra muito difícil ali, de um povo, né? Na tua época, e se viu entrincheirado ali, né? Se viu rodeado, né? Esse Salmo 121 é importantíssimo, né? Por quê? Porque Davi havia saído para uma batalha, uma batalha. Essa é a história, né? A concretização e revelação do Salmo 121. Davi, rei, né? Constituído rei, né? Por Deus, levantado como rei ali, ele saiu para mais uma batalha. Então, observa você que o salmo é bonito, mas a situação não foi nada boa. Então, ele numa batalha, quando ele chegou àquela batalha em montanhas dos dois lados, ele ficou entrincheirado. Entrincheirado é cercado. Ele ficou cercado por inimigo na frente, na sua retaguarda também, e olhando, né, por todos os lados, ele não viu saída, não viu solução.
estava difícil, e ele fez um voto com Deus, e naquele momento ele falou: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E por isso ele olhou para os montes, porque não havia ali, naquele espaço onde ele estava, estavam cercados, e dessa forma ele venceu. Por isso ele escreveu esse Salmo 121, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, irmão, irmã, deposite a sua fé em Deus, né? Creia pela fé, que assim você possa alcançar a sua libertação em Cristo Jesus. Estamos quase chegando aí, ó, no finalzinho, né? Provavelmente vai chamar aí um testemunho. Se tiver a direção puder, dá para trazer já o testemunho, né, para que os ouvintes possam ouvir, né, um testemunho que foi gravado, que possamos aí ouvir como foi e como é a dificuldade e a luta, né, de quem já passou por essa experiência, de quem já passou por essa dificuldade nas questões dadas a vícios, né, a questões de internação, as questões, às vezes, de isolamento, né, em tudo isso que já foi hoje aqui mencionado. Que teu socorro venha do alto, que do alto venha a solução, né, que a tua fé alcance. Foi a sua experiência, com que idade mais ou menos, e o que você passou? Olha, primeiramente, boa noite a todos. Eu nasci num lar cristão, por voltas ali dos meus 14 anos vim aí para o mundo e conheci tudo quanto é tipo de coisa que o mundo possa oferecer um jovem, e tive vários vícios, tanto esses como do cigarro, da bebida, a maconha, a cocaína, e eu vou falar bem sincero para todos que estão nos escutando, porque nesses dias que eu fiquei no mundo, esses anos, por meio dos entorpecentes, eu acabei pegando crises de pânico, ansiedades e até mesmo esquizofrenia, um começo de esquizofrenia. Ali eu cheguei um tempo que eu usava tanto entorpecente, na faixa dos meus 17 anos, eu usei tanto entorpecente que a minha mente se autodestruiu, e aconteceu uma coisa que acontece com muitos jovens, que se chama o fenômeno bad trip, que é uma pira que acaba a pessoa não retornando. Então ali eu peguei e meus neurônios, meu sistema nervoso se autodestruiu. Eu fiquei 6 meses em cima de uma cama, vegetando, não tinha, meu cérebro não raciocinava para conversar com ninguém, eu não tinha mais neurônio para pensar. Eu chego a me emocionar só de lembrar, porque hoje eu estou, pela misericórdia de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje aqui na presença do Anselmo, e dando essa entrevista, e dizendo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Porque ali, eu mesmo naquela situação, eu tive pessoas que estavam no meu lado, amigos, que serviam a Deus, me levaram para a igreja, e ali através de campanhas e de se apegar a Deus e de estar junto do Senhor, o Senhor me ajudou a sair daquele calabouço que eu estava. E aí, depois disso, ainda não aprendi, porque aquela carga na minha mente veio embora, só que eu ainda tinha crises de pânico, crises de ansiedade, a minha mente era muito conturbada. Aí cheguei a conhecer minha esposa, casei, tivemos um filho. Eu ainda no vício do cigarro e da bebida, só tinha parado com a maconha, que foi o meu maior problema. E ainda no vício do cigarro, da bebida e da cocaína.
E nesse período, eu ficava mentindo para ela, com traições, com coisas que não devia fazer, usava droga, fazia tudo que não devia fazer dentro de um relacionamento. E num certo ponto, a minha esposa, meu relacionamento foi se decaindo, fui perdendo a conexão com ela. E chegou num tempo ali que eu cheguei no fundo do poço, eu cheguei no mais baixo que um ser humano pode chegar, onde a droga tirou tudo de mim. A minha esposa foi embora, meu pai e minha mãe queriam ir embora de perto de mim, o meu filho foi para longe de mim. E ali a única saída para mim foi lembrar do Criador, onde que eu se apeguei a Deus e entreguei tudo nas mãos dele, todos aqueles vícios, aquelas maldições, e pedi ajuda para o Senhor. E foi aonde que o Senhor, por misericórdia, restituiu meu casamento, restituiu a minha família, me trouxe meus pais para perto de mim de novo. Hoje estou aqui na presença do irmão Anselmo, falando a todos na minha casa. O Senhor preparou. Hoje o Senhor me deu trabalho, restituiu a minha família, me deu uma casa para morar, me deu um carrinho para me andar, e tudo por misericórdia de Deus. Então eu tenho um conselho para essa geração, para quem está buscando um refúgio, uma ajuda. Se apegue a Cristo Jesus, porque está escrito que no nome dele veriam maiores milagres que aqueles que foram escritos. Então todo aquele que crê no Senhor e busca Ele de coração sincero, acha misericórdia, que a sua vontade é perfeita e agradável, o seu fardo é leve, o seu jugo é suave. Tudo que vem do mal pode parecer que é bom, pode parecer que vai trazer felicidade, às vezes na hora do prazer ali está tudo bem, mas quando deita a cabeça no travesseiro, vem a depressão, vem o inimigo acusando o teu ouvido, falando que você não presta, que você não é nada, falando para você tirar a tua vida. Então, tudo isso vem da parte de Satanás. E a bondade e a misericórdia de Deus é que todos aqueles que estão perdidos, que estão no lamaçal de lodo, no charco de lodo, se arrependam e tenham a verdadeira vida, que é do lado de Cristo Jesus. Então é esse o conselho que eu dou, nesse resumido, esse meu testemunho. Hoje eu estou com 26 anos de idade, graças a Deus estou com 3 anos de convertido, 3 anos limpo da droga, da bebida, só Deus tem piedade. Estamos aqui dizendo que Deus é bom e que a sua misericórdia dura para todo sempre. Então é isso, Marcelo, que a gente... Então é isso, ouvimos aqui o testemunho do Otávio, um testemunho muito bonito aí para esse programa de hoje. E você que é jovem, né, você também adulto às vezes, que possa, através desse testemunho dele, né, através disso, você possa ter mais fé, né, e poder assim vivenciar a vida, novidade de vida com Cristo Jesus. Esse é um quadro Cristo Meu Mestre, o quadro sobre dependência, depressão e os casos também de suicídio que tem aumentado muito. Então, Sebastião Anselmo, Rádio Amor e Vida, quadro Cristo Meu Mestre. Deus abençoe a todos, uma boa noite. Deus abençoe. Isso aí, boa noite a todos. Chegamos aqui em mais um final do quadro Cristo Meu Mestre.
Deus abençoe a cada um. Deus abençoa irmão, irmã, você ouvinte que nos acompanhou até o final. Deixe também os seus pedidos de oração, né? E deixamos aí também nessa noite uma poderosa oração, né? Que é a oração, o exemplo ali de Jonas, né? Que orou a Deus e buscou em Deus a solução. Então, finalizamos aqui mais um quadro. Cristo, meu mestre, Deus abençoa a cada um, paz e graça no coração de cada um de vocês. Amém? Conhece meu viver, minha vida, noite e o amanhecer. Tudo sabes antes o sopraria. Tu é grande, tu me diz isso, tudo vai passar. Senhor, tua mão vai me alcançar. Seu poder pode a terra parar.